O vento atravessava as planícies antigas da Mesopotâmia, levantando pequenas colunas de pó sob o sol nascente. As tendas tremulavam e o som distante de rebanhos ecoava entre os vales. Era um tempo de muitos deuses, de altares de pedra e promessas feitas à noite diante das estrelas. E entre tantos homens que adoravam o que não viam e temiam o que não conheciam, havia um homem que ainda esperava ouvir uma voz verdadeira. Seu nome era Abrão, filho de Terá, homem de Ur dos Caldeus. Ele vivia cercado de riquezas, servos e pastos férteis, mas o coração de Abrão não encontrava repouso. Algo em seu espírito o chamava para além do horizonte. Certa madrugada, quando o céu se enchia de luzes distantes e o mundo dormia, o silêncio foi quebrado. Uma voz ecoou dentro dele suave e absoluta, dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2, está escrito exatamente isso. E foi nesse instante que o destino da fé começou a mudar para sempre. Abrão permaneceu imóvel, como se o vento houvesse parado para ouvi-lo respirar. Nenhum homem antes dele havia ouvido tal ordem e ousado obedecer. Mas dentro do seu peito, a voz era mais forte que o medo. A ordem divina trazia também uma promessa. De uma semente sairia um povo incontável, e desse povo viria a luz do mundo. Naquela manhã, ao olhar o nascer do sol, Abrão compreendeu que nada mais lhe pertencia. Nem a terra, nem o ouro, nem o descanso. Apenas a fé. O rosto de sua esposa, Sarai, refletia a incerteza. Mas ela conhecia o homem que amava. Sabia que quando ele dizia, "O Senhor falou comigo", algo sobrenatural se movia. Então, com lágrimas contidas e mãos firmes, ela começou a empacotar o pouco que levariam: servos, rebanhos, tendas e esperança. Atrás deles ficava a cidade antiga de Ur, brilhando com suas torres e ídolos. À frente, apenas o deserto e a voz que chamava. E assim, sem mapa, sem destino e sem herdeiro, Abrão deixou tudo o que o mundo considerava seguro. Cada passo era uma renúncia, cada amanhecer uma prova. O Senhor não lhe mostrara ainda o fim do caminho, apenas a direção. E talvez seja isso o que a fé realmente é: caminhar sem saber o destino, mas sabendo quem chamou. O vento soprou mais forte, e as areias se ergueram como véus dourados diante da caravana. O sol queimava, os servos murmuravam, mas Abrão seguia em silêncio. Em seus olhos havia algo novo, o brilho de quem trocou a terra pela promessa e o conforto pelo eterno. E quando a noite caiu sobre o deserto, ele ergueu um pequeno altar de pedras e ali orou. O fogo tremulava e iluminava seu rosto cansado, e ele murmurou: Senhor, eis-me aqui. E o céu pareceu responder com silêncio e luz. O chamado de Deus havia encontrado um coração disposto a obedecer. A caravana seguia lenta, cortando o horizonte como uma linha viva no meio da imensidão. O som dos camelos misturava-se ao canto das aves que sobrevoavam o deserto. O pó se prendia às sandálias, e cada passo era um lembrete de que o caminho da fé é trilhado sobre a incerteza. Abrão não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. E isso lhe bastava. O vento soprava contra o rosto, e o eco daquela voz divina ainda pulsava dentro dele. Em suas mãos calejadas, o cajado tremia, não de medo, mas de reverência. Ele caminhava sob a certeza de que Deus o guiava, mesmo quando o silêncio parecia absoluto. Sarai observava o horizonte. O sol refletia em seus olhos, e por instantes parecia que ela também via o invisível. Não havia templos, nem sinais, apenas a promessa. O povo que os acompanhava murmurava perguntas que o deserto devolvia sem resposta.
Para onde vamos? O que buscaremos? E Abrão, com voz serena, dizia apenas: o Senhor nos mostrará. E foi assim que chegaram à terra de Harã, onde montaram tendas junto a uma nascente. A vida ali floresceu por um tempo, os rebanhos se multiplicaram, o descanso veio, mas o coração de Abrão permanecia inquieto, o chamado não o deixava dormir. Harã era apenas uma pausa no meio do propósito. E é aqui que a história de Abrão fala também conosco. Quantos de nós não paramos no meio do caminho, achando que já chegamos, quando na verdade o céu ainda sussurra: segue adiante? Antes de prosseguirmos na jornada de fé deste homem que mudou a história, faça parte também desta missão de levar a palavra viva a quem precisa ouvi-la. Inscreva-se agora no canal Mistérios Sagrados e permaneça conosco até o fim desta caminhada, onde o sopro divino revelará o verdadeiro sentido da promessa. Certa noite, enquanto o vento balançava as tendas, o Senhor voltou a falar com Abrão. A mesma voz, agora mais intensa, dizia-lhe que partisse outra vez, deixando Harã e indo à terra que ele lhe mostraria. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 4, está escrito que Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E assim foi. Na manhã seguinte, o acampamento despertou para a obediência. Sarai recolheu o véu, os servos reuniram os rebanhos, e o homem que ouvira Deus pela primeira vez deu mais um passo na história da humanidade. Quando atravessaram as colinas, o sol nascia sobre o vale de Canaã. O ar era denso e o perfume das figueiras se misturava ao da terra molhada. Ali, Deus apareceu novamente a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E o patriarca ergueu um altar, e sobre aquelas pedras secas deixou sua oração e suas lágrimas. Naquele instante, o deserto se transformou em promessa, e o homem que partira sem saber para onde ia, começou a ver, com os olhos da fé, uma nação nascer do invisível. Os dias em Canaã começaram com esperança, mas o céu se fechou sobre as colinas, e a fome se espalhou como poeira sobre os campos. O vento seco castigava os rebanhos, e a terra rachava sob o sol implacável. O homem que deixara tudo por obediência, agora se via diante da escassez. A fé é forjada muitas vezes no deserto, e o deserto de Abraão tinha o rosto da necessidade. As tendas murchavam ao redor, os servos murmuravam, e Sarai via o marido caminhar em silêncio todas as manhãs, olhando o horizonte como quem busca uma resposta que só o céu pode dar. Então, certo dia, Abraão ergueu a voz e disse: desceremos ao Egito. Lá há alimento, e o Senhor proverá o resto. Assim está escrito no livro de Gênesis, capítulo 12, que uma grande fome caiu sobre a terra, e Abrão desceu ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande em Canaã. O caminho era longo e perigoso, montanhas rochosas, dunas e vales. Sarai caminhava ao lado do marido, e sua beleza, mesmo sob o véu e a poeira, era notável. Abraão olhava para ela com preocupação. Mulher, sei que és formosa à vista. Quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua esposa, e me matarão por causa de ti. Dize, pois, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e minha alma viva por tua bondade. Não era mentira completa, pois Sarai era de sua parentela, mas era um plano nascido do medo. E ainda assim, Deus acompanhava aquele homem imperfeito que tentava obedecer sem entender. Quando chegaram às portas do Egito, os olhares se voltaram para Sarai. Sua presença despertava admiração e murmúrios nos corredores do palácio. Logo, mensageiros a levaram à presença de Faraó. O coração de Abraão se encheu de angústia. Ele sabia que a beleza da promessa havia se tornado sua maior prova. Mas o Senhor que chamara aquele homem não o abandonaria. A Bíblia diz que Deus feriu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Assim, Faraó chamou o patriarca e disse: por que me disseste que ela era tua irmã? Eis aqui tua esposa.
Toma-a e vai-te. E o rei ordenou a seus homens que o escoltassem até fora do país, levando consigo tudo o que possuía. Abraão deixou o Egito com rebanhos multiplicados, prata, ouro e servos, mas também com o coração pesado. Entendeu que a bênção não precisava de engano para florescer. Deus havia provado sua fé e mostrado que mesmo quando o homem falha, a promessa continua intacta. Enquanto atravessava novamente o deserto em direção a Canaã, o vento frio da madrugada trazia o som distante dos rebanhos. Abraão olhou para Sarai e viu nela o mesmo brilho de quando deixaram Ur, o brilho da fé silenciosa. Ele construiu um altar entre Betel e Ai, e ali invocou o nome do Senhor. As chamas subiram ao céu, e o fogo iluminou seus olhos marejados. Naquele altar, Abraão compreendeu que a obediência não é a ausência de medo, mas a escolha de seguir, mesmo tremendo. A fé, ele aprendeu, não é cega. É ver Deus mesmo quando o mundo parece deserto. E o homem que fora ao Egito em busca de pão, voltou com algo mais precioso: o entendimento de que o sustento verdadeiro vem do alto. As colinas de Canaã voltaram a florescer. O vento agora carregava o perfume das figueiras e o som distante das ovelhas espalhadas pelos vales. Os rebanhos de Abraão e de Ló haviam crescido tanto que a terra já não podia sustentá-los juntos. As tendas se multiplicavam, e com elas vinham também as contendas. Os pastores discutiam por poços e pastagens. A harmonia que antes unia o clã começou a se desfazer em murmúrios e olhares desconfiados. Abraão via aquilo com tristeza. Ele sabia que as divisões nascem onde o coração se afasta da gratidão. Certa tarde, chamou Ló para uma conversa. Os dois subiram a uma colina alta, e dali viam o vale do Jordão se estender diante deles como um tapete verde sob o sol. A água refletia o céu, e as palmeiras se curvavam com o vento. Ló, mais jovem, olhava com ambição. Abraão, com serenidade. Então o patriarca falou com voz branda, mas firme: não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Eis toda a terra diante de nós. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu a campina do Jordão, bem regada e fértil como o jardim do Senhor. Escolheu para si toda aquela região, sem saber que a abundância, quando não guiada por Deus, se torna armadilha. Assim está escrito no livro de Gênesis, capítulo 13, que Ló escolheu a campina e foi habitar próximo de Sodoma, cujos homens eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Abraão o observou partir, levando tendas e rebanhos, mas também levando a pressa dos que ainda não aprenderam a esperar. E quando o silêncio voltou a dominar o vale, o Senhor falou com Abraão outra vez: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul e para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar os teus filhos. As palavras ressoaram dentro dele como trovão sagrado. Abraão caiu de joelhos e chorou. Não chorava de solidão, mas de gratidão. Naquela separação, Deus lhe revelava que algumas perdas são apenas caminhos disfarçados para a promessa. Enquanto o sol descia, tingindo o céu de vermelho, ele levantou um altar entre os carvalhais de Manre, junto a Hebrom, e ali adorou o Senhor. O fogo ardia sobre as pedras, e o som do vento se misturava à sua oração. Abraão entendeu que a terra prometida não se conquista com pressa, mas com obediência. E cada altar que erguia era como uma semente lançada ao tempo, um lembrete de que o futuro não pertence aos fortes, mas aos fiéis. Naquela noite, ele olhou o céu repleto de estrelas e pensou nas palavras que ouvira. O Deus que o tirara de Ur,
que o sustentara no Egito e que o separara de Ló, ainda guiava seus passos. E ali, sob o silêncio de Canaã, Abraão sussurrou uma promessa: Senhor, aonde quer que me leves, eu irei. Ainda que meus olhos não vejam, eu creio. E o céu pareceu se abrir um pouco mais sobre aquele homem. O primeiro a compreender que a fé não é o caminho mais fácil, mas o único que leva à eternidade. As terras de Canaã viviam dias de guerra. Reis e exércitos se levantavam uns contra os outros, queimando vilas, saqueando rebanhos e levando cativos os indefesos. O som distante das trombetas ecoava pelos vales, e a poeira das batalhas cobria o horizonte. Entre as cidades dominadas estava Sodoma, a mesma que Ló escolhera para viver. As notícias chegaram ao acampamento de Abraão pela boca de um servo fugitivo. Ele veio correndo, coberto de poeira, e caiu de joelhos diante do patriarca. Senhor, os reis do Oriente devastaram Sodoma e Gomorra, tomaram tudo e levaram Ló cativo. O coração de Abraão se apertou. Ló podia ter escolhido mal, mas ainda era sangue de seu sangue. Naquela noite, o fogo do altar queimava mais alto. Abraão ergueu os olhos ao céu e orou em silêncio. Não pedia riquezas nem glória, apenas direção. E o Senhor colocou coragem em seu espírito. Então, ele reuniu 318 homens, nascidos em sua casa, treinados para lutar, e partiu em silêncio sob a luz da lua. O vento soprava frio, e os passos dos camelos marcavam o chão como batidas de tambor. Eles seguiram os rastros dos inimigos até o norte, passando por vales e montanhas. Quando a noite cobriu o acampamento dos reis invasores, Abraão dividiu seus homens e atacou. O rugido das espadas ecoou entre as pedras e o brilho das tochas iluminou o rosto decidido do patriarca. Não era a força que o guiava, mas a promessa. O inimigo foi derrotado e os cativos libertos. Ló chorava ao reencontrar o tio, e o silêncio do amanhecer parecia confirmar que Deus lutara por eles. Assim está escrito no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 16, que Abraão tornou a trazer todos os bens e também a seu irmão Ló, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Mas algo ainda mais profundo aconteceria naquele retorno. Ao descer o vale de Savé, Abraão encontrou um homem misterioso. Ele se aproximava com um semblante sereno, vestes brancas e um olhar que parecia atravessar o tempo. Seu nome era Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Trazia em suas mãos pão e vinho, símbolos de um pacto que o mundo ainda não compreendia. Ele ergueu as mãos sobre o patriarca e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão, em sinal de honra e reconhecimento, deu-lhe o dízimo de tudo. Naquele instante, o céu e a terra se encontraram. O pão e o vinho sobre as mãos do sacerdote prefiguravam uma aliança eterna que um dia seria selada com o sangue do Cordeiro. Abraão, sem saber, participava do prenúncio do sacrifício que salvaria toda a humanidade. O rei de Sodoma se aproximou, oferecendo-lhe riquezas e espólios de guerra. Mas Abraão ergueu a mão e declarou diante de todos: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que não tomarei nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. E assim, o patriarca partiu, levando apenas o que Deus havia permitido, o resgate, a bênção e a paz. Naquela noite, Abraão voltou ao seu altar e acendeu o fogo novamente. O vento soprou entre as árvores de Manre, e o perfume da lenha queimada subiu ao céu como incenso. Ele sabia que a vitória não vinha da espada, mas da fé. E diante das chamas, murmurou: Senhor, Tu és o meu escudo e o meu galardão. E uma voz respondeu em seu coração:
Não temas, Abraão, eu sou contigo. Assim começava o pacto que mudaria a história da fé. A noite cobria as colinas de Hebron como um manto de silêncio. O acampamento dormia e o fogo do altar ardia baixo, lançando pequenas faíscas no vento. Abraão estava só, sentado diante das brasas, o olhar perdido entre as sombras do deserto. O resgate de Ló havia terminado, mas dentro dele nascia uma inquietação. O tempo passava e a promessa ainda não se cumprira. Ele tinha riquezas, servos, gado e terras, mas não tinha um filho. E ali, enquanto o vento balançava a chama, ele falou com Deus: Senhor, que me darás, pois continuo sem herdeiro? O mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eis que não me deste descendência, e o nascido em minha casa será o meu herdeiro. Então, segundo o livro de Gênesis, capítulo 15, veio a palavra do Senhor dizendo: Esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Deus então o conduziu para fora da tenda. O ar da madrugada era frio, e o céu estava repleto de estrelas que cintilavam como pequenas promessas presas no firmamento. A voz divina voltou a ecoar: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. O patriarca ergueu o rosto e deixou que o brilho do céu refletisse em seus olhos. Cada estrela parecia acender dentro dele a lembrança de uma palavra antiga, de uma aliança eterna. E naquele instante, sem provas, sem filho e sem garantia, Abraão creu. E a Escritura diz que o Senhor imputou-lhe isso por justiça. A fé, nascida em meio à espera, transformou-se em o maior tesouro que o homem pode oferecer a Deus: confiança absoluta. O Senhor então fez com ele uma aliança. Mandou que trouxesse uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rola e um pombinho. Abraão obedeceu, partiu os animais e os colocou diante do altar, como símbolo do pacto entre o céu e a terra. Ao cair da tarde, um profundo sono o envolveu, e o terror de uma grande escuridão caiu sobre ele. O vento cessou, o fogo se apagou e o silêncio tomou conta de tudo. Então a voz do Senhor atravessou a noite: Sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra que não é sua, e será afligida por 400 anos. Mas também julgarei a nação a qual servirão, e depois sairão com grandes bens. E a quarta geração tornará para cá, porque ainda não se completou a medida da iniquidade dos amorreus. Quando o sol se pôs e a escuridão cobriu tudo, eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo passaram entre as metades do sacrifício. Era o próprio Deus selando o pacto com aquele homem. Naquela noite, o céu brilhou mais do que nunca. Abraão sabia que o tempo ainda o provaria, mas agora ele possuía algo que o mundo não podia tirar: uma promessa selada pelo próprio Criador. O vento soprou entre as tendas e o patriarca murmurou: Senhor, tu és fiel. Mesmo quando tudo parece distante, a tua palavra é viva. E o Senhor respondeu em seu espírito: Eu te tirei de Ur dos caldeus para te dar esta terra em herança. Abraão sorriu, mesmo com os olhos marejados. A fé não é o fim das dúvidas, é a coragem de crer mesmo em meio a elas. Naquela madrugada, o pai da fé dormiu sob o brilho das estrelas, e o céu, pela primeira vez, parecia chamá-lo de amigo. Os dias se transformaram em anos, e a tenda de Abraão continuava cheia de silêncio. O riso de uma criança ainda não ecoava entre as pedras de Hebron. Sarai envelhecia em meio às promessas, e cada nascer do sol lhe trazia a lembrança de um ventre vazio. O tempo é o campo onde a fé é plantada, mas também é o deserto onde a paciência é provada. Sarai amava o marido, mas dentro dela crescia a dor da espera. O Senhor prometera um filho, porém seus olhos já viam o peso da idade. Certa tarde, enquanto o vento soprava quente sobre as tendas, ela chamou Abraão.
Seu olhar era firme, mas triste. O Senhor me tem impedido de gerar. Peço-te, une-te à minha serva Agar. Talvez eu me edifique por meio dela. Abraão a ouviu em silêncio. O pedido doía, mas vinha de um coração cansado. Ele olhou para o céu, depois para a esposa, e consentiu. Assim está escrito no livro de Gênesis, capítulo 16, que Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a seu marido, depois de 10 anos em Canaã. Agar concebeu, e quando percebeu que estava grávida, olhou com desprezo para sua senhora. Sarai sentiu o golpe do orgulho e chorou diante de Abraão. Seja sobre ti a afronta que sofro. O Senhor julgue entre mim e ti. E o patriarca entristecido respondeu: Eis que tua serva está em tuas mãos. Faze com ela o que bem te parecer. Então Sarai a afligiu, e Agar fugiu para o deserto, sozinha e grávida, carregando no ventre a semente da impaciência humana. O sol queimava sobre a areia quando ela se deteve junto a uma fonte de água. Foi ali que o céu a encontrou. Um anjo do Senhor apareceu e lhe disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da face de minha senhora Sarai. E o anjo lhe disse: Torna-te a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que não será contada pela multidão. E o anjo acrescentou: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor atendeu a tua aflição. Agar chorou, tocando o ventre, e chamou o nome do Senhor que com ela falara: Tu és o Deus que me vê. Assim, o deserto que parecia o fim se tornou o lugar onde a graça se revelou até mesmo à estrangeira. Anos depois, Ismael cresceu, e o som de sua voz ecoava pelas tendas. Abraão o olhava com carinho, mas em seu coração sabia que aquela não era a promessa que o Senhor havia selado sob as estrelas. Ainda assim, amou o menino e o ensinou a orar, a cuidar dos rebanhos, a erguer altares. Mas o silêncio de Deus o acompanhava. Nenhuma palavra, nenhum sinal, apenas o som do vento e o eco do pacto antigo. O patriarca entendia agora que a pressa é inimiga da promessa e que o homem pode gerar um filho da carne, mas somente Deus pode gerar um filho da aliança. Certa noite, Abraão caminhou sozinho pelo campo e olhou o céu. As estrelas continuavam ali, no mesmo lugar onde Deus o fizera olhar anos antes. Ele sorriu, cansado, e disse em voz baixa: Senhor, eu falhei tentando te ajudar, mas sei que tua palavra permanece. Ainda que eu me adiante, tua promessa nunca chega tarde. E o vento soprou sobre as colinas, como se o próprio Deus tivesse respondido: Minha palavra não volta vazia. A aurora nascia suave sobre os carvalhais de Manre. O vento soprava leve, e a tenda de Abraão tremulava sob o brilho dourado do amanhecer. O patriarca caminhava entre os rebanhos, o coração ainda dividido entre a lembrança de Ismael e o silêncio do céu. O tempo passava, e o Senhor parecia distante. Mas quando a esperança dos homens se apaga, é justamente aí que Deus volta a falar. Foi então que o Senhor apareceu a Abraão quando ele tinha 99 anos. A voz que outrora o chamara no deserto agora vinha mais próxima, mais intensa, como fogo que purifica. Disse-lhe o Senhor: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. E farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei sobremodo a tua descendência. O patriarca caiu com o rosto em terra. A poeira colou-se à sua pele, e as lágrimas misturaram-se ao pó. Deus continuou: O teu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandemente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 17, o Senhor também falou a Sarai: Não chamarás o seu nome Sarai, mas Sara será o seu nome.
e abençoá-la-ei, e dela te darei um filho, e ela será mãe de nações, e reis de povos procederão dela. Abraão ergueu os olhos marejados e riu, não de incredulidade, mas de espanto. Ele tinha 100 anos e sua esposa 90. Era impossível, e ainda assim ele creu. O riso que escapou de seus lábios foi o primeiro sinal de que a promessa estava viva. Deus, então, selou o pacto com um sinal: a circuncisão. Este será o sinal da aliança entre mim e ti, disse o Senhor. Todo homem entre vós será circuncidado, e estará no vosso corpo o sinal do pacto eterno. O som do vento se misturava à voz divina, e Abraão sentiu o peso e a glória da obediência. O selo da aliança não era apenas um ato físico, era um lembrete eterno de que o homem pertence ao Criador. No mesmo dia, o patriarca obedeceu. Circuncidou a si mesmo, a Ismael e a todos os homens nascidos em sua casa. O sol estava alto e o calor queimava a pele, mas o coração de Abraão ardia mais forte que a dor. Ele sabia que cada gota de sangue derramada naquele pacto era um testemunho entre o céu e a terra. Naquela noite, enquanto descansava à entrada da tenda, olhou para o céu. O firmamento cintilava como um espelho da promessa. O vento passava leve entre as árvores, e ele ouviu em seu coração: Eu sou o teu Deus, e tu és meu servo fiel. Sara dormia em silêncio, sem imaginar que no ventre já envelhecido germinaria em breve o impossível. Abraão fechou os olhos e um sorriso sereno tomou seu rosto. O nome novo que Deus lhe dera significava mais do que mudança, significava destino. De Abraão nasceria uma história que atravessaria séculos, e o selo daquela aliança seria lembrado em cada geração. O homem que saíra sem rumo agora possuía uma marca divina. E o deserto, testemunha silenciosa do pacto, parecia sussurrar nas sombras. A fé não é uma promessa que o homem faz a Deus, mas a promessa que Deus cumpre no homem. O calor do meio-dia pesava sobre as planícies de Manre. O ar tremulava sobre as pedras, e o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido distante dos insetos. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, à sombra de uma grande árvore, quando algo sobrenatural tocou o vento. 3 homens aproximavam-se pelo caminho e havia neles uma presença diferente, calma, mas poderosa, como se a própria luz os acompanhasse. O patriarca levantou-se rapidamente. O coração pulsava acelerado e sua alma reconheceu o que os olhos ainda não compreendiam. Correu ao encontro dos visitantes, curvou-se até o chão e disse com voz trêmula: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 18, Abraão apressou-se em trazer água para que lavassem os pés e preparou pão e carne tenra para servi-los. Ele não sabia ainda quem eram, mas sua hospitalidade brotava do espírito de quem aprendeu a servir antes de entender. Os 3 sentaram-se sob a sombra e Abraão ficou de pé diante deles, observando em silêncio. O vento soprou levemente e um deles olhou para o patriarca e perguntou: Onde está Sara, tua mulher? Abraão respondeu: Eis que está na tenda. Então veio a palavra que mudaria tudo: Certamente tornarei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. O silêncio foi quebrado por um riso contido. Sara, que ouvia da tenda, riu em seu coração e disse: Depois de velha, e sendo também velho, o meu senhor, terei ainda prazer? Mas o visitante, cuja voz trazia a eternidade, disse: Por que se riu Sara? Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? No tempo determinado tornarei a ti, e Sara terá um filho. O riso que antes era de dúvida tornou-se presságio de alegria. E Sara, confusa e envergonhada, tentou negar: Não ri. Mas ele respondeu: Não digas isso, porque riste. A presença divina encheu o ar. Abraão sentiu um temor sagrado, não medo, mas reverência.
Aqueles homens não eram apenas viajantes, eram mensageiros do Altíssimo. Um deles representava o próprio Senhor, e os outros dois, anjos enviados para cumprir justiça. Quando terminaram de comer, levantaram-se e olharam na direção de Sodoma. O semblante do Senhor se fez grave. Abraão caminhou com eles um trecho, e o silêncio pesava. Então o Senhor disse: Ocultarei eu a Abraão o que vou fazer? O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei agora e verei se de fato fizeram segundo o clamor que chegou até mim. O vento cessou. O deserto parecia prender a respiração. E o patriarca, movido por compaixão, ousou falar com Deus. Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda assim destruirás o lugar? O Senhor respondeu: Se eu achar em Sodoma 50 justos, pouparei toda a cidade por amor deles. Abraão, com humildade, insistiu: E se houver 45? E se 40? E se 30? E o Senhor paciente respondeu a cada pedido. Até que Abraão disse: Não se ire o Senhor, e falarei ainda só esta vez, se houver 10. E o Senhor respondeu: Não a destruirei por amor dos 10. O diálogo cessou, e o vento voltou a soprar. A presença divina começou a se afastar, deixando no ar um perfume leve e sagrado. Abraão ficou sozinho, olhando o horizonte que tremia sob o calor. O céu parecia diferente. Havia nele uma promessa viva, uma semente prestes a florescer. O homem que esperara por anos sentia pela primeira vez o tempo se mover ao favor da fé. E Sara, dentro da tenda, tocava o ventre com as mãos trêmulas. O riso de incredulidade transformava-se aos poucos em esperança. O impossível estava prestes a nascer. A tarde caiu sobre as colinas de Canaã, e Abraão permaneceu à entrada de sua tenda, olhando o horizonte distante. Lá, onde o sol se punha em tons de fogo, estava Sodoma, a cidade que o Senhor havia mencionado. O patriarca sentia o coração pesado, pois sabia que a justiça de Deus jamais falha, mas também sabia que sua misericórdia é infinita. Naquela mesma noite, os 2 anjos que acompanhavam o Senhor chegaram às portas de Sodoma. A cidade estava viva com seus ruídos e pecados. Ló estava sentado junto ao portão quando os viu e se levantou, curvando-se até o chão. Ele os recebeu em sua casa e preparou pão sem fermento para eles, sem saber que o destino da cidade dependia daquela visita. Mas os homens perversos de Sodoma cercaram a casa, gritando e exigindo que os visitantes lhes fossem entregues. O pecado havia cegado a razão e apagado a luz do respeito. Ló tentou acalmá-los, rogou que não fizessem tamanha maldade, mas a multidão avançou furiosa. Então os anjos estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira aqueles homens, de modo que tateavam em vão pelas ruas. Os mensageiros falaram com urgência: Toma tua esposa, tuas filhas e sai deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas Ló hesitou. Seu coração estava preso ao que deixaria para trás: a casa, as posses, a vida construída. Então os anjos o tomaram pela mão e o conduziram para fora da cidade, dizendo: Foge por tua vida, não olhes para trás. O sol começava a nascer quando o juízo caiu. Do céu desceu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e as cidades do pecado foram consumidas pela ira divina. O vento quente se ergueu em redemoinhos de cinzas, e a terra tremeu sob o peso da justiça. E foi ali, nas planícies do Jordão, que a história de Ló teve seu marco mais triste. Sua esposa, movida pela saudade e desobediência, olhou para trás, e no mesmo instante se tornou uma estátua de sal. O olhar que se voltou para o passado ficou eternamente preso nele. De longe, Abraão observava. O sol nascente se misturava às colunas de fumaça que subiam como torres no horizonte. Ele caiu de joelhos e a poeira colou-se ao seu rosto.
Suas lágrimas se misturaram à terra, e ele clamou em silêncio pelo sobrinho, pelo povo, pelo mundo. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 19, ao levantar-se Abraão pela manhã e olhar para as campinas, viu a fumaça subir da terra como a fumaça de uma fornalha. E lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. O coração do patriarca se acalmou, e uma verdade se acendeu dentro dele. A oração de um justo pode mudar o destino de muitos. Deus ouvira sua intercessão, e ainda que o fogo consumisse a impiedade, a misericórdia preservava o inocente. O vento soprou entre os carvalhais, e Abraão ergueu as mãos para o céu. Senhor, Tu és justo, e Tua justiça é santa, mas Tua compaixão é o que sustenta a terra. O deserto ficou em silêncio, como se aguardasse o próximo capítulo da promessa. O homem que intercedera por uma cidade inteira agora se preparava para receber o cumprimento daquilo que esperou por toda a vida que nasceria de um ventre estéril. O fogo do juízo havia caído, mas o fogo da fé continuava aceso. O tempo passou e as sombras do passado se dissiparam como névoa ao nascer do sol. As tendas de Abraão e Sara agora se erguiam em paz sobre as colinas de Gerar. O vento trazia o perfume das flores e o som tranquilo dos rebanhos. Depois de tantas provações, de tantos desertos, o impossível começava a acontecer. Sara, que antes olhara para o céu com lágrimas, agora sentia em seu ventre o movimento da promessa. O milagre crescia dentro dela, silencioso, mas constante, como o brotar de uma semente que o próprio Deus plantou. O rosto de Abraão iluminava-se cada vez que ouvia sua risada leve. O patriarca, agora com 100 anos, caminhava mais devagar, mas com um vigor novo, o vigor de quem viu o céu cumprir o que a terra chamava de impossível. E chegou o dia. A manhã nascia dourada e a tenda de Sara estava cheia de murmúrios, mãos cuidadosas e olhos marejados. O vento parou e o som da vida ecoou pela primeira vez. O choro de um bebê encheu o ar, puro e forte. Abraão caiu de joelhos e lágrimas correram por seu rosto enrugado. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 21, o Senhor visitou Sara como prometera, e ela concebeu e deu à luz um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe dissera. E Abraão chamou o nome de seu filho Isaque, que significa riso. Sara segurou o menino nos braços e disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso se rirá comigo. E realmente havia alegria em toda parte. Servos cantavam, o rebanho balia em festa, e o vento levava o som da promessa pelas planícies de Canaã. Abraão circuncidou o menino ao 8º dia, como o Senhor havia ordenado, e ergueu um altar de gratidão. O fogo tremulava sob o céu, e ele orou: Senhor, Tu és fiel. O tempo é Tua ferramenta, e a espera é Tua voz. Prometeste um filho, e Teu sopro o trouxe à vida. O velho patriarca olhava para Isaque dormindo, e em seus olhos havia o brilho das estrelas que um dia Deus lhe mandara contar. Aquelas mesmas estrelas que testemunharam o pacto agora pareciam sorrir sobre ele. O menino era pequeno, frágil, mas dentro de seu nome estava o riso do Eterno. Sara caminhava ao redor da tenda, e seus passos leves pareciam dançar sobre a terra que outrora fora árida. A mulher que rira de incredulidade agora ria de gratidão. Em seus olhos havia uma luz serena, o reflexo da promessa cumprida. O riso de Isaque cresceu entre o som dos pastores, entre o murmúrio dos riachos e o farfalhar das folhas. Cada gargalhada era um lembrete de que nada é tarde demais quando Deus decide agir. O ventre que um dia foi estéril tornara-se o berço da esperança, mas o tempo da alegria traria também o tempo da separação. Agar e Ismael ainda viviam sob o mesmo céu, e o ciúme começava a lançar sombras entre as tendas.
Sara observava o filho da serva brincar com Isaque e sentia o peso do passado retornar. O coração humano raramente permanece em descanso por muito tempo. O mesmo sol que ilumina a promessa também revela as sombras que ainda precisam ser curadas. E Abraão, o homem que aprendeu a crer, logo teria de aprender a deixar. O som das risadas infantis ecoava, mas o vento já soprava presságios de uma nova prova. Uma das mais dolorosas que um pai poderia enfrentar. O Senhor, que cumpre promessas, também é aquele que as prova. Os dias que se seguiram ao nascimento de Isaque foram de alegria e cântico. Mas o coração humano é campo fértil para a prova. Com o menino crescendo saudável, Sara sentia enfim o gosto da promessa. O riso de seu filho era o som mais doce sob o sol. Porém, entre as tendas, um outro menino também crescia, Ismael, o filho da serva Agar. O tempo que cura algumas feridas também reabre outras. Certa manhã, durante uma grande celebração pelo desmame de Isaque, o riso de uma criança rompeu o ar, mas era o riso de Ismael zombando. Sara o observou à distância e sentiu o coração se fechar. A lembrança do erro, o peso da dúvida e o medo do futuro se misturaram dentro dela. Aproximou-se de Abraão com um olhar decidido e disse palavras que feriram como lâmina. Lança fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Abraão ouviu e seu espírito se angustiou profundamente. Ismael era sangue de seu sangue. O menino crescera sob o seu cuidado, aprendera com ele a invocar o nome do Senhor. Agora, deveria deixá-lo ir. Naquela noite, o patriarca caminhou sozinho pelo campo. O vento soprava frio e o coração pesava como pedra. Foi então que o Senhor lhe falou, segundo o livro de Gênesis, capítulo 21. Não te pareça mal por causa do moço e da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma nação, porquanto é da tua semente. Aquelas palavras trouxeram consolo e dor. Abraão entendeu que mesmo quando a separação parece injusta, Deus escreve destinos que o homem não compreende. Ao amanhecer, com o rosto abatido e os olhos úmidos, preparou pão e um odre de água. Colocou-o sobre os ombros de Agar e olhou uma última vez para o menino. Ismael o abraçou, sem entender a profundidade daquele gesto. Agar seguiu pelo deserto de Berseba, e o sol começou a queimar sobre suas cabeças. O tempo passou e a água do odre acabou. Agar sentou o menino à sombra de um arbusto e afastou-se para não vê-lo morrer. Sentou-se a certa distância e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e um anjo do Senhor chamou Agar desde o céu e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Levanta-te, ergue o moço e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Correu até lá, encheu o odre e deu de beber ao filho. O som da água caindo foi como música no deserto. A promessa, mesmo distante de Abraão, permanecia viva. Ismael cresceu no deserto e tornou-se flecheiro. Habitava nas planícies de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. De longe, Abraão sabia que o menino vivia, e isso lhe bastava. A dor da separação tornara-se parte da sua fé. O homem que aprendera a esperar agora, aprendia a confiar, mesmo sem ver. O deserto ficou em silêncio, e o vento passou suave entre as tendas de Hebron. Abraão olhou para Isaque brincando e murmurou em oração: Senhor, és Deus tanto dos que ficam quanto dos que partem. Tua vontade é justa, ainda quando não entendo. O sol se pôs, e o patriarca entendeu que antes de ser pai de uma nação, precisaria aprender a ser pai da obediência. E o Deus que prometeu o riso ainda preparava a mais profunda de todas as provas, uma
que colocaria a fé acima do amor e o altar acima do coração. O sol nascia silencioso sobre as colinas de Hebrom. O ar estava leve, mas algo em seu silêncio parecia mais denso que o próprio vento. Dentro da tenda, Abraão despertou antes que o primeiro canto dos pássaros ecoasse. Seu olhar estava sereno, mas o coração pulsava com um peso que nenhuma palavra poderia aliviar. Naquela madrugada, Deus lhe havia falado novamente. Uma voz conhecida, firme e doce como sempre fora, mas desta vez trazia uma ordem que atravessava a alma. Disse o Senhor, segundo o livro de Gênesis, capítulo 22, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te direi. As palavras ecoaram na mente do patriarca como trovões em um vale vazio. Seu corpo se curvou sobre o solo, e os lábios murmuraram entre lágrimas, Senhor, meu filho, o filho da promessa. Mas nenhuma resposta veio, apenas o som do vento passando pelas árvores. E Abraão entendeu. A fé que apenas espera é fé em florescimento, mas a fé que obedece em meio à dor é fé em plenitude. Levantou-se, tomou lenha para o sacrifício, chamou 2 servos e Isaque e partiu. Não disse nada a Sara, pois o peso daquela revelação seria insuportável. O caminho era longo e cada passo soava como um eco de despedida. Durante 3 dias caminharam em silêncio, e a montanha surgiu à distância como uma sombra recortada contra o céu. No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Disse aos servos, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Havia convicção em suas palavras, uma esperança que o próprio Espírito sustentava. Isaque caminhava ao seu lado carregando a lenha. A voz do menino quebrou o silêncio. Meu pai. Eis-me aqui, meu filho, respondeu Abraão com voz embargada. Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? O patriarca respirou fundo e uma lágrima desceu por seu rosto. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Continuaram a subida. O vento assobiava entre as pedras e o céu parecia observar. Ao chegarem ao cume, Abraão construiu o altar com mãos trêmulas, colocou a lenha sobre ele e olhou o filho, o menino que carregava o riso do impossível, o herdeiro da promessa. Isaque olhou-o com confiança. O amor entre os dois enchia o ar, e o silêncio pesava mais que o som. Abraão então amarrou o filho, deitou-o sobre a lenha e ergueu a faca. O brilho do metal refletiu o sol da manhã, e o tempo pareceu parar. O coração do pai batia como um tambor de guerra, e o mundo inteiro parecia prender a respiração. E quando o braço começou a descer, a voz divina irrompeu do céu. Abraão, Abraão! O patriarca respondeu ofegante, eis-me aqui. E o anjo do Senhor disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão caiu de joelhos, chorando. O som de um carneiro preso pelos chifres em um arbusto ressoou atrás dele. Levantou os olhos e viu o cordeiro provido por Deus. Tomou-o e ofereceu-o em lugar de Isaque. O altar se encheu de fogo e perfume. A fumaça subiu em espirais ao céu, e o patriarca chamou aquele lugar de O Senhor proverá. O anjo falou novamente, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto, e não me negaste o teu filho, o teu único, que grandemente te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. A voz cessou e o vento soprou suave. Isaque abraçou o pai e Abraão o apertou contra o peito, sentindo que o filho que quase perdera agora lhe fora devolvido pelo próprio Deus. A fé que se entrega é a fé que tudo recebe de volta.
O vento descia das encostas do Monte Moriá como um sopro de alívio. O sol agora brilhava com um calor doce e as sombras da madrugada se dissipavam lentamente. Abraão caminhava de volta com o coração dilacerado e curado ao mesmo tempo. Isaque seguia ao seu lado, carregando nas mãos o mesmo feixe de lenha que antes seria o instrumento do seu sacrifício. Mas agora, aquele peso já não simbolizava a morte, e sim a fidelidade de Deus. O caminho de descida parecia diferente. Cada pedra, cada árvore, cada sopro de ar trazia um novo significado. A montanha não era mais apenas o lugar da provação. Tornara-se o altar, onde a fé do homem e a misericórdia de Deus se encontraram. Abraão olhou para o filho e em seus olhos viu algo que não havia antes: a inocência transformada em sabedoria. Isaque caminhava em silêncio, mas seu semblante irradiava paz. Ambos haviam sido marcados por um mesmo fogo, o da obediência. Quando chegaram ao pé do monte, os servos se levantaram e um deles perguntou: Senhor, foi como disseste? Adorastes ao Senhor. Abraão olhou para o céu e respondeu com voz firme, mas suave: Sim, adoramos, e o Senhor proveu. As palavras ecoaram entre as colinas, como se o próprio vento as repetisse. O patriarca sabia que aquele altar não apontava apenas para o seu tempo. O cordeiro preso no arbusto era o símbolo de algo maior, um prenúncio de outro sacrifício que séculos depois aconteceria naquela mesma região. O Filho do Altíssimo seria o verdadeiro cordeiro, oferecido em lugar de toda a humanidade. O que Abraão viveu em figura, Deus cumpriria em plenitude. Enquanto caminhavam, a lembrança da voz divina permanecia viva em sua mente. Porquanto não me negaste o teu filho, o teu único, que grandemente te abençoarei. Aquelas palavras agora não eram apenas uma promessa, eram a semente de uma aliança eterna. Chegaram novamente a Berseba. Sara correu ao encontro deles, e o riso de mãe e filho encheu o ar. Abraão os abraçou, sentindo que o peso do sacrifício havia se transformado em louvor. O amor que entregou havia sido devolvido multiplicado. Naquela noite, o patriarca ergueu outro altar e as chamas se elevaram mais uma vez sob o céu estrelado. Ele orou: Senhor, tu me pediste o que eu mais amava e descobri que o amor verdadeiro não é reter, mas confiar. Em ti entreguei o meu filho e em ti entrego o meu coração. O vento soprou leve sobre o fogo e o som parecia responder: Eu sou o Senhor que vê e provê. E Abraão entendeu que cada prova da fé é, na verdade, um espelho do amor de Deus. O amor que um dia também não pouparia o seu próprio filho, mas o entregaria por todos. O Monte Moriá ficou às suas costas, mas nunca sairia de dentro dele. Aquele lugar se tornara símbolo de um pacto eterno, gravado não em pedras, mas em alma. O patriarca adormeceu sob o brilho do mesmo céu que um dia lhe fora prometido, e o murmúrio do vento parecia repetir suavemente: A fé que se entrega é a fé que vence o tempo. A fé que confia é a fé que vive para sempre. E nas colinas silenciosas de Canaã, o nome de Abraão começou a ressoar como o eco da promessa cumprida. O pai da fé, o amigo de Deus, o homem que mostrou ao mundo que amar é obedecer, e obedecer é crer, mesmo quando tudo parece impossível. Os anos voltaram a correr suaves, como rios tranquilos depois da tempestade. A vida nas tendas de Abraão e Sara se enchia de paz e lembranças. Aquele que um dia fora provado no fogo, agora vivia cercado pela brisa serena da fidelidade divina. O riso de Isaque ainda ecoava pelos campos, e cada vez que Abraão o via, lembrava-se do altar e do cordeiro. Lembrava-se de que Deus cumpre o que promete, mesmo quando o tempo tenta apagar a esperança. Sara envelhecia com graça. O brilho dos seus olhos era o mesmo de quando deixara Ur dos caldeus, embora seus passos já fossem lentos.
As rugas em seu rosto não eram marcas de cansaço, mas cicatrizes da fé. Ela olhava para Isaque e via nele a prova de que o Eterno jamais se esquece. Muitas vezes, ao entardecer, ela sentava à sombra de sua tenda e dizia a si mesma: eu ri de dúvida e Deus me fez rir de alegria. O patriarca se aproximava dela e, sorrindo, respondia, e esse riso ecoará por gerações. Os servos cuidavam do rebanho. O acampamento estava em harmonia e Abraão voltava a viver como nos primeiros dias, guiando o povo, ensinando sobre o Deus invisível que se faz presente no silêncio. Em suas palavras havia sabedoria e em seu olhar um brilho de eternidade. Mas o tempo, mesmo amigo dos fiéis, é também mensageiro da despedida. Certo amanhecer, o vento soprou diferente. O céu parecia mais claro e o som dos pássaros mais distante. Sara estava deitada em sua tenda, serena, como quem se prepara para uma viagem. Isaque estava ao seu lado e Abraão segurava-lhe a mão. Ela o olhou com ternura e o amor de toda uma vida passou entre eles em silêncio. Disse-lhe apenas: meu senhor, a promessa foi cumprida. E fechou os olhos. Assim, segundo o livro de Gênesis, capítulo 23, morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão veio para pranteá-la e chorar por ela. O pranto do patriarca encheu o vale. Ele, que já havia entregado o filho no altar, agora entregava a companheira da promessa. A mulher que rira da incredulidade e depois da fé, agora repousava em paz, envolta no mesmo amor que um dia a fez partir de tudo para seguir o chamado divino. Abraão levantou-se e, mesmo em meio à dor, agiu com dignidade. Negociou com os filhos de Et e comprou a caverna de Macpela, diante de todos, para que tivesse um sepulcro próprio na terra que Deus prometera. Enterrou Sara ali, sob as árvores que balançavam suavemente com o vento, e ficou algum tempo em silêncio diante da entrada da caverna. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de dourado e púrpura. Abraão olhou para o horizonte e murmurou: Senhor, ela foi minha força, e agora volta para ti. Que a terra que prometeste sirva também de descanso para quem acreditou comigo. O vento soprou entre as folhas, e o som parecia um consolo vindo do céu. A dor não o destruiu, apenas o tornou mais inteiro. A fé que resistira ao deserto e ao sacrifício agora também suportava a ausência. Naquela noite, Abraão ergueu os olhos para o firmamento e viu as estrelas, as mesmas de quando Deus lhe prometera descendência. E compreendeu que Sara não havia partido de fato. Ela agora fazia parte do brilho que o acompanharia até o fim. O amor deles se tornara parte da promessa e o riso dela um eco eterno no coração do tempo. O tempo havia se tornado lento e precioso para Abraão. As planícies de Canaã agora estavam cobertas de recordações. O patriarca envelhecido sentava-se muitas vezes à entrada da tenda, contemplando o cair do sol e ouvindo de longe a voz de Isaque. Seu filho era o riso vivo da promessa, o elo entre o passado e o futuro. Mas Abraão sabia que o plano divino ainda precisava continuar. Sara descansava no silêncio da caverna de Macpela e Abraão sentia que seus dias também se aproximavam do fim. Contudo, antes de partir, havia algo que seu coração precisava garantir: uma esposa para Isaque, alguém que também cresce no Deus vivo. Assim, chamou o servo mais antigo de sua casa, o fiel Eliezer de Damasco, e confiou-lhe uma das tarefas mais sagradas que um homem poderia receber. Põe agora tua mão debaixo da minha coxa, disse Abraão com voz firme, e jura-me pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, mas irás à minha parentela e tomarás mulher para meu filho Isaque. O servo curvou-se em respeito e temor e jurou conforme o mandado. No dia seguinte, partiu levando 10 camelos e riquezas de toda espécie, joias, tecidos, presentes.
O vento soprava sobre o deserto, enquanto ele seguia o caminho em direção à Mesopotâmia, a cidade de Naor. A viagem foi longa e, quando a tarde caiu, Eliezer chegou junto a um poço fora da cidade. As mulheres vinham ali para tirar água, e o servo, cansado, ajoelhou-se e orou. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom êxito e mostra a tua bondade para com o meu senhor. Eis-me junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja essa a que designaste para teu servo Isaque. Antes mesmo que terminasse de orar, apareceu uma jovem com um cântaro sobre o ombro. Era formosa de aparência, e suas feições traziam a pureza da juventude. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Eliezer apressou-se em encontrá-la e disse, peço-te que me dês de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu com gentileza, bebe, meu senhor. E quando ele terminou, acrescentou, também tirarei água para os teus camelos até que acabem de beber. O servo a observava em silêncio, maravilhado. As palavras de sua oração ecoavam vivas no gesto da moça. Assim está escrito no livro de Gênesis, capítulo 24, que aquela jovem se chamava Rebeca, filha de Betuel, da casa de Naor, irmão de Abraão. Eliezer ajoelhou-se ali mesmo, sob o brilho do entardecer, e adorou ao Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua misericórdia nem sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Rebeca correu à casa e contou as palavras do estrangeiro. Seu irmão, Labão, correu ao encontro de Eliezer e o recebeu com honra. Naquela noite, o servo relatou toda a história, o juramento, a oração, o sinal atendido. E diante de todos declarou, o Senhor guiou-me diretamente ao caminho da promessa. Betuel e Labão responderam, do Senhor procede este negócio. Toma Rebeca e vai, para que seja mulher do filho do teu senhor, como o Senhor falou. No dia seguinte, ao amanhecer, Rebeca montou sobre o camelo e partiu. As planícies se estendiam diante dela, douradas pela luz. Atrás deixava sua casa, à frente um destino selado pelo céu. Ao longe, Isaque caminhava pelos campos ao entardecer, em oração. Quando levantou os olhos, viu a caravana se aproximando. Rebeca também o viu e desceu do camelo. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Perguntou. Eliezer respondeu, é o meu senhor. Ela tomou o véu e cobriu-se. E quando Isaque a recebeu, o amor floresceu entre eles como um rio que encontra seu curso. Abraão, ao saber da chegada da moça, sorriu. O Deus que o acompanhara por toda a vida, agora preparava o caminho para a geração seguinte. O servo voltou e prostou-se diante dele, dizendo, o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, tem sido fiel. E o patriarca ergueu os olhos para o céu e respondeu, sim, o Senhor foi comigo até o fim. As tardes em Hebrom tornaram-se mais longas e silenciosas. O sol descia lentamente sobre as colinas, pintando o horizonte de ouro e púrpura, e Abraão, já curvado pela idade, observava tudo com a serenidade de quem conheceu o peso e a leveza da eternidade. O patriarca vivia agora em paz. O filho da promessa, Isaque, estava casado com Rebeca, e o riso que um dia encheu sua tenda agora se transformara em continuidade. Os anos haviam passado como vento entre as pedras. O rosto de Abraão trazia as marcas do tempo, mas seus olhos ainda brilhavam com o mesmo fulgor do dia em que ouviu a voz divina pela primeira vez. Às vezes, ao cair da tarde, ele caminhava sozinho pelos campos, apoiado no cajado, sentindo o vento tocar o rosto como se o próprio Deus ainda o chamasse.
O patriarca lembrava-se de tudo: o primeiro altar, o deserto, o Egito, a promessa sob as estrelas, a dor de Agar, o riso de Isaque, o monte Moriá e o reencontro com o cordeiro. Cada passo de sua vida havia sido um degrau na escada da fé. Certa noite, enquanto as tendas dormiam, ele acendeu uma fogueira e sentou-se diante dela. O fogo iluminava seu semblante enrugado, e o som do crepitar misturava-se ao murmúrio de sua oração. Senhor, disse ele, tu me chamaste quando eu nada sabia. Tu me provaste quando tudo parecia perdido. E tu me sustentaste até aqui. Agora compreendo que a fé não é o que temos, é o que entregamos. O vento soprou sobre a fogueira e as chamas dançaram como se respondessem. Abraão fechou os olhos e viu o rosto de Sara, o sorriso de Isaque e o brilho de todas as estrelas que Deus lhe prometera. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 25, Abraão tomou mais uma esposa, Quetura, e dela nasceram filhos que povoaram o Oriente. Mas o coração dele permanecia voltado para o filho da promessa. A herança de sua fé não estava em ouro, nem em terras, mas na obediência que deixaria gravada no sangue de sua descendência. Isaque vinha visitá-lo todos os dias. Sentava-se ao lado do pai e os dois conversavam sobre os feitos do Senhor. Abraão dizia: Meu filho, jamais temas o silêncio de Deus, porque quando ele se cala, está preparando algo que mudará tua vida. O patriarca observava o filho com ternura. Sabia que o mesmo Deus que o guiara agora, guiaria Isaque e depois Jacó, e toda uma nação que nasceria de suas entranhas. Ele, um homem que um dia saiu sozinho da casa de seu pai, agora contemplava o nascimento de um povo que levaria o nome do Altíssimo entre as nações. O tempo continuou seu curso e Abraão sentiu o corpo enfraquecer. Certa manhã, o sol nasceu manso e o vento trouxe o perfume das oliveiras. Ele pediu para ser levado até a entrada da tenda. Queria ver o horizonte mais uma vez. Isaque o apoiou, e Abraão olhou o céu que o acompanhara por tantos anos. As estrelas que vira em visões noturnas agora brilhavam em plena luz do dia, escondidas, mas presentes. Com a voz quase apagada, murmurou: Senhor, todas as tuas palavras se cumpriram. Tu és fiel, do princípio ao fim. O olhar do patriarca se perdeu no horizonte. Um leve sorriso se formou em seus lábios e sua respiração cessou como o apagar de uma chama que já cumpriu o seu propósito. Assim, Abraão, amigo de Deus, dormiu em paz, farto de dias e de fé. Isaque e Ismael, reconciliados pela memória do pai, sepultaram-no junto de Sara, na caverna de Macpela. O vento soprou sobre o vale, e as folhas murmuraram como se o próprio céu prestasse homenagem. Naquele silêncio sagrado, parecia possível ouvir a voz do Eterno dizendo: Eu chamei um homem, e dele fiz um povo. Eu chamei uma fé, e dela fiz uma promessa eterna. E assim terminou a jornada do pai da fé. O homem que deixou tudo para seguir o chamado de Deus e encontrou, no fim do caminho, o próprio coração do Criador. O sol voltou a nascer sobre as tendas de Isaque, e o vento, que antes carregava o nome de Abraão pelas colinas, agora sussurrava entre as árvores como uma lembrança viva. O patriarca havia partido, mas sua fé permanecia, espalhada como o pó da terra e o brilho das estrelas. Em cada pedra do altar que ele ergueu, ainda parecia arder o fogo da promessa. Isaque caminhava pelo campo ao entardecer, e o horizonte dourado refletia o mesmo céu que seu pai um dia contemplara. Em seu coração, o jovem sentia o peso e a doçura de um legado que não se mede em riquezas, mas em obediência. As palavras do velho Abraão ecoavam em sua mente: Meu filho, Deus nunca falha. Ele fala na aurora e age no silêncio. Ele promete no deserto e cumpre sobre o altar. O som dos rebanhos, o murmúrio das fontes e o canto dos servos enchiam a campina, mas Isaque sabia que nada era seu,
Tudo vinha daquele que é o Senhor da aliança. Quando se ajoelhava para orar, podia quase sentir a presença do Pai ao seu lado, repetindo a mesma devoção que o transformou em amigo de Deus. As pessoas que viviam ao redor sabiam que Isaque era o filho da promessa. E diziam entre si: o Deus de Abraão está com ele. Assim começou a se espalhar a fé em um único Deus vivo, quebrando os altares de pedra dos povos e substituindo-os pela adoração do coração. O nome de Abraão se tornava um farol, um símbolo de que a fé verdadeira é mais forte que o tempo. Rebeca, a esposa escolhida pela providência, estava ao lado de Isaque, e juntos mantinham viva a chama. À noite, sentavam-se diante do fogo e contavam aos servos as histórias do passado. Rebeca ouvia, emocionada, quando Isaque narrava o dia em que seu pai subiu o Monte Moriá e voltou trazendo não apenas o filho, mas a revelação do Deus que provê. Isaque costumava dizer: meu pai não me ensinou a temer Deus, ensinou-me a amá-lo. E essas palavras se espalharam como herança entre os seus. De tempos em tempos, o filho do patriarca voltava ao lugar onde Abraão havia erguido seus altares. Ali, ajoelhava-se, colocava as mãos sobre as pedras gastas e orava. Deus de meu pai Abraão, o mesmo que prometeu e cumpriu, sê comigo como foste com ele. Não deixes que a tua voz se cale em nossa casa. E o Senhor o ouvia. O mesmo vento que um dia soprou sobre o chamado do pai, agora tocava o coração do filho. O Deus de Abraão continuava a caminhar com sua descendência e a promessa se renovava em cada geração. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 26, o Senhor apareceu a Isaque e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. O fogo ardeu novamente e a chama da fé passou de pai para filho como um facho eterno. E enquanto o fogo subia, o vento levava o eco das palavras antigas pelas colinas de Canaã, o mesmo eco que até hoje percorre o mundo e toca os corações dos que creem. Sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa estava cumprida, mas ainda viva. O Deus de Abraão permanecia o Deus de todos os que ousam confiar. As gerações passaram como o vento sobre o deserto, mas o nome de Abraão permaneceu, gravado não em monumentos de pedra, mas nas almas que aprenderam a crer. As tendas de Canaã se foram, os altares se tornaram ruínas, mas o eco de sua fé ainda ressoava sob o céu. O homem que deixara sua terra para seguir uma voz invisível tornara-se o primeiro elo de uma promessa que atravessaria milênios. O Deus de Abraão não era apenas o Senhor das estrelas, mas o Deus que descia ao coração humano. Foi ele quem ensinou ao mundo que a fé não é herança de sangue, mas de espírito. Não é o nome que carregamos, mas a obediência que escolhemos. Os filhos de Isaque cresceram, e deles vieram povos e nações. Israel nasceria dessa linhagem, o povo que receberia a lei, os profetas e a aliança. Mas, acima de tudo, daquela mesma semente viria o Messias prometido, o descendente que abençoaria toda a terra. Assim se cumpriu a palavra que o Eterno dissera sob o firmamento estrelado: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os séculos avançaram, e o tempo mudou reinos e impérios, mas o pacto permaneceu. Abraão tornou-se símbolo da fé que justifica, o homem que acreditou contra a razão, que esperou contra o tempo e que obedeceu contra o medo. E o próprio Deus, séculos depois, reafirmou sua promessa através do apóstolo Paulo, dizendo que os que creem são filhos de Abraão, não segundo a carne, mas segundo a fé. O patriarca não foi apenas o pai de Israel, tornou-se pai de todos os que confiam. No invisível, sua história apontava para algo muito maior.
O sacrifício de Isaque era a sombra do sacrifício perfeito que viria. No mesmo monte onde Abraão ergueu o altar, um dia outro pai entregaria seu filho, não para prová-lo, mas para salvá-lo. O cordeiro preso no arbusto era apenas o sinal do cordeiro eterno que viria tirar o pecado do mundo. Abraão creu e, sem saber, viu de longe o dia da redenção. Seu olhar atravessou o tempo e alcançou a cruz. O vento que outrora soprou sobre as tendas de Hebrom, agora sopra sobre os corações dos que o lembram. Cada vez que alguém se levanta em fé, cada vez que alguém obedece ao chamado divino, o nome de Abraão revive e a promessa continua viva. O Senhor que caminhou com ele no deserto ainda chama homens e mulheres em todas as gerações. A voz que disse, sai da tua terra, ainda ecoa nas madrugadas do Espírito, convidando cada um de nós a deixar o que é terreno para alcançar o que é eterno. A fé de Abraão não terminou em sua morte. Ela se espalhou como um rio que não conhece fronteiras. E quando o vento passa, tocando os montes e vales da Terra Santa, é como se o próprio céu sussurrasse. Aqui começou a jornada do homem que acreditou em mim. E cada crente, em cada canto do mundo, repete silenciosamente a oração do patriarca. Senhor, eu não sei o destino, mas sei quem me chama, e isso me basta. Assim, o nome de Abraão permanece como luz entre as sombras, e a sua história é mais que memória. É profecia viva. O vento sopra suave sobre as colinas antigas e o sol desce lentamente sobre a terra que um dia Abraão pisou. As sombras se alongam e o silêncio parece sagrado. Tudo o que restou são as pedras dos altares, gastas pelo tempo, e o eco distante de uma voz que jamais se calou. O homem que deixou sua casa, sua família e tudo o que conhecia, não sabia que, ao dar seu primeiro passo, mudaria o curso da humanidade. Seu nome atravessou gerações e sua fé tornou-se a ponte entre o céu e a terra. Abraão não foi lembrado por suas posses, nem por seus feitos humanos, mas porque creu e essa fé o transformou em amigo de Deus. Quando olhamos para a sua jornada, vemos mais do que uma história antiga. Vemos o retrato da alma humana diante do chamado divino. Porque todos nós, em algum momento, somos chamados a deixar algo. Uma terra, um medo, um passado, para seguir o som suave da voz que vem do alto. Abraão ouviu e obedeceu. E é isso que o torna eterno. Sua caminhada não foi feita sobre estradas pavimentadas, mas sobre o desconhecido. Seus passos foram guiados por promessas invisíveis. Ele não tinha mapas, mas tinha um pacto. Não sabia o caminho, mas conhecia aquele que o conduzia. O mesmo Deus que o chamou ainda chama hoje. Ainda convida corações cansados a confiarem, ainda sussurra nos desertos da alma. Sai da tua terra e vem comigo. Eu te mostrarei o caminho. A fé de Abraão foi o início da história da salvação. De sua descendência viria aquele que cumpriria toda a promessa, o Cordeiro de Deus, que não seria poupado, mas entregue para que a humanidade tivesse vida. O altar do Monte Moriá apontava para a cruz do Calvário, e o fogo que Abraão acendeu jamais se apagou. Ele quebrou o silêncio do mundo e mostrou que a verdadeira fé é entrega e que a obediência é a forma mais pura de amor. E agora, séculos depois, o mesmo céu que ele contemplou ainda guarda o brilho das promessas. As estrelas que o fizeram sonhar continuam a brilhar sobre nós, lembrando que o Deus que prometeu a Abraão ainda cumpre cada palavra. Talvez você, que escuta esta história, também esteja em seu próprio deserto, à espera de um sinal, de uma resposta, de um rumo. E talvez a mesma voz que chamou Abraão esteja agora sussurrando ao seu coração: confia em mim, sai da tua terra, do que te prende, e vem para o lugar da promessa. A fé não exige que você veja o caminho, apenas que você dê o primeiro passo.
Abraão caminhou com Deus e se tornou o pai da fé, e seu legado vive em todos os que escolhem acreditar. O vento se ergue uma última vez sobre o vale, levando consigo o som das palavras do Eterno. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eu sou o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E assim termina a jornada do homem que acreditou no impossível. O homem que deixou tudo para seguir o chamado de Deus. Mas o chamado não terminou com ele. Ele continua. Em cada coração que escuta, em cada alma que desperta, o mesmo convite ecoa. Se esta história falou ao seu espírito, inscreva-se no canal Mistérios Sagrados e compartilhe nos comentários o que ela despertou em você. Que a fé de Abraão também acenda a sua, porque a voz que o chamou ainda chama, e o vento do deserto ainda carrega de geração em geração o som da promessa eterna, e o eco final se perde entre as colinas. Anda na minha presença e sê perfeito.